Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de dizer da minha satisfação de estar aqui diante de um público tão seleto, certo? Para falar de um assunto também tão importante. Cumprimento aqui o Roberto Araújo, presidente do Instituto de Lideranças Empresariais do Ceará. Também, Roberto, lhe agradeço o convite. O Marcos André Borges, Celda 3. Também agradeço o convite que me foi feito. O Rafael Mazzi, um dos nossos palestrantes aqui, sócio da área de portfólio da Solutions Brasil, do BTG Pactual. Roberto Araújo, que nos abrilhantou aqui com a sua palavra. O Tiago Nogueira, corrigindo. A minha missão aqui hoje é falar sobre um tema bastante delicado, que aflige não só o grande empresário, mas também o microempresário, o microempreendedor, que é a segurança jurídica. A segurança jurídica ela é um pilar para qualquer investidor que pense em colocar recursos em investimentos no nosso país. Eu vou primeiro conceituar o que seria essa segurança jurídica, dizer onde é que ela está presente no nosso ordenamento jurídico e dar exemplos aqui reais, até porque antes de assumir o cargo de desembargador, eu advoguei por mais de 20 anos, principalmente na área de operadoras de plano de saúde, uma área bastante sensível, que sofre bastante com a insegurança jurídica. O doutor Marcos Aragão está aqui, doutor Marcos Aragão está aí, e sabe bem o que eu estou falando. A insegurança jurídica, principalmente nas relações de contratos, acabam por atingir a solidez, os resultados desse ramo de empresas que são as operadoras de plano de saúde. Então, o que seria essa segurança jurídica? A segurança jurídica, só passar aqui. Ela é um princípio inerente ao direito que pressupõe um mínimo de certeza e previsibilidade e estabilidade das normas jurídicas, permitindo que as pessoas possam garantir a continuidade das relações jurídicas que estão envolvidas e prever as consequências dos seus atos. Esse princípio assegura que as decisões que incidem sobre esses atos e relações terão os efeitos previstos nas normas que a regem. Está atrelado à ideia de estabilidade. Estabilidade por quê? Sem segurança jurídica, é claro que não se tem estabilidade para nada. Não só na vida do empresário, mas também na vida do cidadão comum. A proteção contra alterações bruscas e respeito às situações consolidadas, de modo que cabe ao Estado ter sempre um comportamento estável e não contraditório. Eu gostaria de citar onde é que essa segurança jurídica está presente. Se fala segurança jurídica, como é que o nosso ordenamento jurídico prevê essa segurança? Começa pela nossa Constituição. A nossa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 2º, já vem dizendo: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quer dizer, uma forma de segurar o cidadão, ao empresário, seguir aquilo que é a lei. Se não está na lei, se a lei não proíbe, ela permite. Então, a Constituição, no seu inciso 2º, ele diz que, novamente, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. No inciso 40, e esse inciso 36 do artigo 5º, esse inciso ele está mais voltado para o empreendedorismo. Ele diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como eu estou falando para uma plateia que a maioria não é da área jurídica, eu sei que aqui tem vários colegas da área jurídica, juízes, o doutor Ricardo Alexandre está aqui, alguns advogados. O que seria esse direito adquirido, que a Constituição diz que a lei não prejudicará, que uma nova lei não prejudicará esse direito adquirido? O direito adquirido é um direito que eu já tenho, certo? Porém eu não exerci, mas a Constituição
protege esse direito que, apesar de eu não ter exercido, ele está protegido. Dando um exemplo, na área previdenciária, eu posso preencher todos os requisitos para a minha aposentadoria, tempo de contribuição, idade mínima, e eu posso simplesmente optar por não me aposentar. Mas a lei diz que aquele é um direito adquirido meu e eu posso exercê-lo, e a lei nova não poderá atingi-lo. Um ato jurídico perfeito, também no exemplo da área previdenciária. Eu já me aposentei, estou recebendo o meu benefício, e a Constituição me garante que uma mudança legislativa não vai alterar o valor do meu benefício. Porém, nós sabemos que no Brasil, e o direito ele não é uma ciência exata, e essa segurança jurídica que a Constituição coloca de forma tão perfeita, que diz que a lei não vai atingir o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, muitas vezes não acontece, não se perfectibiliza como deveria ser. Eu dou exemplo da reforma previdenciária que nós tivemos em 2003, em que quem estava aposentado não contribuía para a Previdência, e com a reforma da Previdência que teve, passou a contribuir. Quer dizer, você teve um decréscimo nos seus vencimentos. Por quê? Porque uma emenda constitucional chegou e modificou esse direito, e aí choveu de decisões judiciais, de ações judiciais no Brasil todo, para que se garantisse esse direito adquirido de receber e não descontar o valor relativo ao percentual da Previdência. O Supremo Tribunal Federal, que era para garantir essa segurança jurídica, decidiu que, frente à emenda constitucional, não existe direito adquirido. E a emenda constitucional, depois de discutida em várias instâncias do Poder Judiciário, o Supremo fechou questão que não estaria protegido por esse princípio da segurança jurídica. Aí eu vou citar outros aqui rápido, que está no artigo 5º também, que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Esse é um princípio mais consolidado, que realmente o nosso sistema jurídico nunca mexeu nele, até porque esse dispositivo é um dispositivo que o Constituinte ele quis dar uma segurança e não deixar que o que ocorreu no passado, na época, vamos lá, da Revolução, da ditadura, pudesse acontecer agora. Então, nós não vemos decisões, nós não vemos leis penais que retroagem para prejudicar o réu, e só para beneficiar. Aí tem um inciso também, que diz que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. E aqui eu toco num ponto bem interessante. O que a Constituição quer dizer isso aí? Que o processo ele deve ter uma duração razoável, que o cidadão que bate às portas do judiciário, ele tem que ter uma resposta célere, porque um judiciário lento, ele gera insegurança jurídica. Você, empresário, microempresário, industrial, que entra com uma demanda judicial, tentando ter uma resposta rápida do judiciário, que possa acalmar, que possa dar estabilidade ao seu negócio, e um processo demora 15, 20 anos para transitar julgado e ter uma decisão definitiva. Então, uma justiça lenta é uma justiça que não atende ao princípio da segurança jurídica. Certo? E aí temos também o artigo 150, inciso 3º, que diz: é vedado à União e aos Estados, Distrito Federal, aos municípios, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que nos instituiu. Esse também é um princípio de segurança jurídica que também, infelizmente, tem algumas variações nos entendimentos judiciais que termina por não ser atendido como deveria ser. Agora, vindo aqui para o nosso tema central, que é segurança jurídica e desenvolvimento econômico, como eu falei, a segurança jurídica é um pilar para o desenvolvimento econômico. Então, a segurança jurídica ela molda um ambiente definindo a atração de investidores voltados para o capital especulativo ou de investidores dispostos a empreender no país.
Se nós temos uma segurança jurídica sólida, em que o judiciário prima por manter essa segurança jurídica, com certeza nós vamos atrair investidores interessados em empreender no país, gerando emprego e renda. Agora, se nós não temos essa segurança jurídica, aí os doutores aqui sabem que o capital que vai vir para cá é o capital especulativo, é o capital de quem quer tirar proveito exatamente dessa insegurança. Mas o capital que atende aos anseios sociais é o capital para empreendedorismo, para empreender. Repito, é o capital que vai gerar emprego e renda. Certo? Então, a segurança jurídica, ela afugenta os investidores pela falta de previsibilidade e estabilidade, o que, sem dúvida, provoca uma estagnação no desenvolvimento do país. A segurança jurídica é um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer nação. Em um ambiente econômico, a segurança jurídica se manifesta na certeza e previsibilidade das normas, no respeito aos contratos, na estabilidade regulatória e na eficácia do sistema judiciário. Esses elementos são cruciais para atrair e manter investimentos, promover a confiança entre os agentes econômicos e garantir um crescimento sustentável e equilibrado. Eu gostaria de citar, como eu falei, como eu atuei muito nessa área de operadoras de plano de saúde, o exemplo como a insegurança jurídica afeta o investimento no país. Não só afugentando, mas como também expulsando no nosso país investidores, grandes investidores. E aqui eu trago o caso da Amil, que foi adquirida em 2012 por um grupo americano, United Health, um dos maiores do mundo na área, e já em 2014, devido a essa insegurança provocada pelo quê? Pelo excesso de regulação, intervenção do Estado, que é péssimo para o investidor e também impacta muito na segurança. O setor de saúde, e aqui dando um spoiler para vocês de como funciona, eu acho que os leigos acham que é um contrato comum. Quando eu faço um contrato com a operadora de saúde, se entende que é um contrato comum de fornecimento de saúde. Não. O contrato de plano de saúde, ele é um contrato regido por lei. O que a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer para o usuário está previsto na lei. Existe o chamado rol de procedimentos, que é aquilo que, quando eu contrato com a operadora de plano de saúde, ela é obrigada a me fornecer. Para vocês terem ideia do nível de regulação e de intervenção do Estado, até o reajuste desses planos, ele é determinado pelo governo. E a Amil ou fez uma má avaliação, ou achava que poderia mudar o cenário. E já em 2014, a Amil, passando por esses problemas, em 2012, ela adquire, a United Health adquire o grupo Amil, pela importância de 9,92 bilhões. 2 anos depois, a empresa já mostra prejuízos. Por conta de quê? As preocupações com os traços singulares do Brasil, e aí todo mundo sabe que o Brasil é um caso à parte, doutor Beto, no mundo todo. Empreender aqui não é fácil. Você sabe o quanto é que é difícil. E o grupo começou por conta do crescimento da inflação médica, por conta do reajuste dos preços dos procedimentos, fraudes, lamentavelmente comuns no mercado brasileiro, o doutor Marcos sabe bem o que é isso, serviços cobrados e não realizados, até equipamentos superfaturados, adoção de estratégia da concorrência com resultado em carteiras inchadas, não aceitação de contratos deficitários para ganhar escala. Agora, em 2023, adquiriu em 2012, pouco mais de 10 anos, a Amil resolve sair do Brasil e repassar a operação para um grande player do negócio de saúde suplementar, que é o José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp. Esse é uma fera que conhece o Brasil e sabe como deve proceder. E o ano passado, a Qualicorp adquiriu a Amil da United Health pela importância de 11 bilhões.
E um dos fatores que mais impactou essa desistência da AMIL de atuar no Brasil, pasmem, foi o Poder Judiciário. Sou membro do Poder Judiciário, mas reconheço essa falha. Os contratos não são respeitados. Um presidente da Unimed antigo, que faleceu há pouco tempo, o doutor Darival Bringel, ele dizia que você contratava um plano de saúde, doutora Issa, é como você fazer um contrato para receber um Fiat Uno, e quando você era sorteado, você queria tirar uma Mercedes. Era a mesma coisa. Se contrata um plano de saúde onde a lei diz o que é que você tem direito, o que é que todos os tratamentos, todas as doenças que são cobertas, e quando se adoece, vai lá e bate às portas do judiciário pedindo aquilo que está totalmente fora. Tratamento experimental nos Estados Unidos, tratamento experimental em São Paulo. E aí, todo o estudo que foi feito para se chegar no valor daquele contrato, para manter a operadora saudável, ele vai por água abaixo. Então, o judiciário interviu muito, concedendo várias decisões fora dos contratos estabelecidos, contrato esses, como eu disse, regido por lei, estritamente regulado pelo governo. Desafios que a AMIL passou aqui no Brasil: insistência em um modelo importado de gestão, erros na transição do comando e a centralização de decisões no exterior. Realmente a AMIL não sabia o que era Brasil. Insegurança jurídica e uma cultura diferente na forma de fazer negócio. O excesso de regulação, como eu falei anteriormente, no país, atrapalha a entrada de operadoras estrangeiras. Eu acho que, doutor Marcos, fique tranquilo que tão cedo não vai vir outro operador estrangeiro aqui para incomodar vocês. Os players internacionais estão acostumados a atuar em um mercado liberal. Não adianta ter uma ideia genial para implementar em um sistema complexo. E o Brasil tem essa característica peculiar. E aqui, saindo um pouco da questão das operadoras, que eu citei como exemplo, eu cito outro exemplo de insegurança jurídica que atrapalha muito vocês, empreendedores, que é a questão trabalhista. Nós tivemos há pouco uma reforma trabalhista aprovada no Congresso e que, logo depois de aprovada, já se ouvia ministro do TST dizer que não iria cumprir a reforma trabalhista porque ela era inconstitucional. A inconstitucionalidade de qualquer lei ela só é declarada pelo Supremo. Mas o Poder Judiciário, principalmente o Poder Judiciário trabalhista, já se colocou totalmente contra uma reforma que trouxe inúmeros benefícios, como a possibilidade de terceirização de serviços de mão de obra. Só a título de exemplo, como essa insegurança na área trabalhista é complicada, nós somos o único país do mundo onde nós temos decisões judiciais em que a Uber é obrigada a reconhecer o vínculo empregatício. Aí eu lhe pergunto, a Uber atua no mundo inteiro. E no Brasil, recentemente, a 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, em ação movida pelo Ministério Público, condenou a Uber a contratar todos os motoristas com carteira assinada e ao pagamento de R$ 1 bilhão em danos morais coletivos. Quer dizer, onde é que a gente enxerga aí que o nosso judiciário está dando essa segurança jurídica para se empreender aqui? Quer dizer, uma empresa, uma multinacional, uma das maiores do mundo, vem para o país, investe, acreditando que vai acontecer tudo na forma como deveria ser, e não acontece. Inclusive, um diretor da Uber perguntou por que é que a 99, o iFood, a Logi, por exemplo, elas não foram condenadas também até hoje. O que está por trás disso? Certo? Então, mais uma vez, é um exemplo de que essa insegurança atinge em cheio o empreendedorismo e o investimento e o desenvolvimento do nosso país. Questão tributária. Aqui todo empresário já deve ter tido um problema na área tributária.
E essa insegurança na área tributária, ela é mais voltada para as divergências nas decisões judiciais. Existe um negócio que a gente chama no nosso meio de jurisprudência lotérica. Doutor Beto, o seu colega aí, da Colmeia, pode ter uma decisão judicial para não pagar um tributo, e um amigo que não tem a decisão judicial, ou que foi buscar a decisão judicial, conseguiu uma decisão diferente da dele, que lhe concedeu o tributo. Então, impacta diretamente na livre concorrência. Como é que o doutor Beto vai concorrer, a BSPA vai concorrer com a Colmeia, que não paga um tributo, porque teve o benefício de uma decisão judicial que lhe foi favorável, e o doutor Beto não teve. Essa insegurança jurídica, essa jurisprudência lotérica, certo, tem prejudicado muito os investimentos também, porque não existe uma uniformização que possa garantir que todos terão o mesmo tratamento. Agora, tem uma notícia boa, as coisas estão acontecendo, estão evoluindo, para que tenhamos mais segurança jurídica. E cerca de 10 anos para cá, nós temos incorporado na nossa plataforma jurídica, no nosso ordenamento, mecanismos jurídicos capazes de propiciar uma maior segurança jurídica em termos de interpretação e aplicação de normas pelo judiciário. Isso tem sido fundamental para que casos como esse, da área tributária, não possa beneficiar um e não beneficiar outro que entrou com a mesma ação. Agora, pegou um juiz diferente, pegou um desembargador diferente, no Supremo pegou um ministro diferente, que pensava diferente, o processo de um transitou em julgado contra, o processo do outro transitou em julgado favorável. Nós temos a repercussão geral e a súmula vinculante. O que seria esse dispositivo? É um instituto processual pelo qual se reserva ao Supremo Tribunal Federal, no julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários, que apresentam questões constitucionais relevantes sobre o aspecto econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Esgotado? Nós vamos finalizar, me dê 5 minutinhos. Então, esse é um mecanismo ultramoderno e que vem trazendo muitos benefícios. Certo? Porque o Supremo pega um recurso-chave, certo? Que está sendo discutido no Brasil todo, esse tema, e ele afeta esse recurso e diz, eu vou julgar aqui, e conforme eu decidir, todos os tribunais do Brasil, através da súmula vinculante, vão ter que seguir. Então, é um instituto ultramoderno que vem trazendo e que vai trazer essa segurança jurídica que nós almejamos. Então, quando uma súmula vinculante é editada, ela possui efeito vinculante sobre todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, não só perante o Judiciário, mas a própria administração pública ela é obrigada a seguir. Se deu isenção, a administração pública é obrigada a conceder a isenção. Outro instrumento moderno é o recurso repetitivo. Esse é em matéria infraconstitucional, em que várias ações estão sendo julgadas no país, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, afeta um desses recursos que estão pendentes de julgamento e diz, eu vou decidir aqui e, conforme seja decidido, vai servir de parâmetro para julgados no restante do país. Então, após o julgamento do recurso repetitivo, a decisão final é consolidada em forma de tema repetitivo para melhorar a compreensão dos órgãos do Poder Judiciário e operadores do direito. A partir do momento que a decisão sobre o tema repetitivo é publicada, ela será aplicada aos demais processos que foram suspensos na origem. E para avançar um pouquinho aqui, o nosso Código de Processo Civil, certo? Tem o incidente de demandas repetitivas, que permite que o tribunal, da mesma forma, um tribunal aqui local, afete recursos e decida de forma a a orientar os demais julgadores que estão com esses processos. Importância da segurança jurídica. Resta evidente que a necessidade de segurança jurídica é o quanto é importante o cumprimento dos institutos que a asseguram. Ao juiz e às instituições públicas, cabe observar temas com rigor, equidade e atenção, assegurando previsibilidade, estabilidade e coerência nas decisões judiciais. Então, eu finalizo aqui, até conclamando vocês, empresários, empreendedores, que
sempre cobrem por essa segurança jurídica. Ao sair de um evento como esse, façam uma carta de intenções, procurem levar situações em que vocês estão sendo prejudicados, converse com as instituições, converse com a magistratura, converse com o presidente do Tribunal de Justiça, porque muitas das vezes nós, magistrados, não temos, eu tenho o privilégio de ter vindo da advocacia, ter vivido num mundo mais aberto, de ter esse conhecimento. Mas muitas das vezes os magistrados de carreira que vivem mais fechados nos seus gabinetes por longos anos até chegar no tribunal, não têm conhecimento do que vocês, empreendedores, passam no dia a dia com essa segurança jurídica. E eu digo para que vocês procurem, não só em caso de insegurança jurídica. Está acontecendo uma questão peculiar aqui no nosso Estado, referente a algum tema que está sendo decidido pela grande parte do judiciário. Se reúnam, vão até o Poder Judiciário, batam na porta do Judiciário, nós estamos lá abertos para ouvir vocês. Peçam audiência com o presidente, peçam audiência com os desembargadores e levem os temas que prejudicam esse desenvolvimento, que prejudicam a efetivação, certo, desses investimentos que vocês tantos fazem aqui e que têm uma importância muito grande, porque são vocês que geram emprego e renda, são vocês que geram impostos para que a máquina estatal possa se movimentar. Sem o investimento, sem o empreendedor, a máquina não teria condições de reverter isso aí em benefícios para a sociedade. Então, eu agradeço, mais uma vez, a todos que estão aqui presentes, a todos que fazem e que têm essa coragem de empreender no nosso Estado. Certo? Vocês são verdadeiros guerreiros nesse mundo. Eu, que tive a oportunidade de advogar, não só na área de operador de plano de saúde, mas também na área imobiliária, eu sei o quanto que o investidor ele sofre no dia a dia. Então, muito obrigado a todos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.